Proclamações. Digam-no os redimidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. O meu corpo é um templo para o Espírito Santo, redimido, purificado e santificado pelo sangue de Jesus. Os meus membros, as partes do meu corpo, são instrumentos de justiça, entregues a Deus para o seu serviço e para a sua glória. Eu nasci de Deus e o maligno não me poderá tocar. Aleluia, glória a Deus. O diabo não tem lugar em mim, nenhum poder sobre mim, nada a declarar contra mim. Tudo foi resolvido pelo sangue de Jesus, glória a Deus. Eu venci Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. E eu não morro pelo amor à minha própria vida. Glória a Deus. O meu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o meu corpo. Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Vê Salmo 107:2, 1 Coríntios 6:19, Efésios 1:7, 1 João 1:7, Hebreus 13:12, Romanos 6:13, 1 João 5:18, Romanos 8:33-34, Romanos 3:25, Apocalipse 12:11, 1 Coríntios 6:13. Capítulo 4. Os 7 aspectos da ceia do Senhor. No livro de Gênesis, o encontro entre Abraão e Melquisedeque revelou um breve e profético vislumbre do maravilhoso plano de Deus para a nossa redenção. O pão e o vinho que Melquisedeque ofereceu a Abraão foram um prenúncio do sacramento da ceia do Senhor, que Jesus instituiu 2000 anos depois do cenáculo, na noite anterior à sua crucificação. Estes foram os símbolos da crucificação: o pão, o seu corpo, o vinho, o seu sangue. Com esses símbolos, Jesus promulgou a nova aliança em seu sangue e restituiu o sacerdócio de Melquisedeque. Naquela noite da última ceia, o nosso Salvador deu-nos um lindo e solene sacramento. Instituiu-nos com estas palavras: faça isso com frequência, em memória de mim. O que nos ensina o Novo Testamento sobre a nossa participação nesta ceia do Senhor? Acredito que a Bíblia revela 7 aspectos da ceia do Senhor. 3 que falam do nosso relacionamento com Cristo. 3 que falam do nosso relacionamento com o corpo de Cristo. E 1 que fala do nosso relacionamento com o mundo. Esses 7 aspectos serão o foco dos próximos capítulos deste livro. Antes de começarmos esse segmento do nosso estudo, quero destacar 2 princípios dos capítulos 10 e 11 de 1 Coríntios. Essas passagens das Escrituras fornecerão a base para a discussão que se seguirá, compartilhando e participando. Iniciaremos com 1 Coríntios 10, começando no versículo 14. Tenha em mente que a questão que Paulo abordou aqui dizia respeito ao tipo de comida que os cristãos em Corinto podiam permitir-se comer. Eis a pergunta: os cristãos poderiam comer alimentos vendidos nos matadouros, os matadouros do templo? Seria permissível que eles consumissem alimentos que haviam sido inicialmente oferecidos em sacrifício a ídolos pagãos, nos templos pagãos? Essa foi a questão, e em ligação com essa questão, Paulo apresenta-nos algumas lições sobre a ceia do Senhor. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, 14-16. A palavra comunhão significa ter algo em comum. Quando participamos do pão e do cálice, estamos afirmando algo que todos nós compartilhamos, algo que todos temos juntos em comum com todos os outros crentes. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, 17. Outra faceta da ceia do Senhor é que todos nós participamos do corpo de Cristo. Todos nós temos uma participação pessoal no corpo de Cristo e também compartilhamos o corpo de Cristo uns com os outros. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa?
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 19 a 21. Por outras palavras, a comida e a bebida em questão aqui era uma forma de adoração demoníaca, porque esses ídolos pagãos eram ídolos demoníacos. A comida que estava sendo vendida nos matadouros do templo havia sido sacrificada aos demônios. É como a mesma coisa de você comer comida nessas festas juninas, festa de Santo Antônio, festa de São Pedro, de São Paulo. Esses santos, eles não são santos, são ídolos demoníacos. Melquisedeque ou Sodoma. Relacionando esses versículos de 1 Coríntios com a nossa passagem de Gênesis acerca da ceia do Senhor, vemos que essa foi a mesma questão que confrontou Abraão. Quando Melquisedeque encontrou Abraão no Vale do Rei, Abraão teve que escolher entre o que Melquisedeque estava oferecendo e o que o rei de Sodoma oferecia. De alguma forma, a sua consciência lhe disse que ele não poderia participar de ambos, e nem nós podemos. Vamos terminar a nossa análise de 1 Coríntios 10, citando o versículo 21 novamente, até o final do versículo 22. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? 1 Coríntios 10, 21 a 22. Como veremos na conclusão deste livro, devemos estar cientes de que a nossa participação na ceia do Senhor é separada e distinta de qualquer outra atividade mundana, aproximando-se da mesa do Senhor. A segunda passagem que quero examinar brevemente, antes de cobrirmos os 7 aspectos da ceia do Senhor, encontra-se no próximo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 11. A questão que Paulo abordou aqui também foi bastante séria. Como nos aproximamos da mesa do Senhor? Vamos começar no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 a 27. Eu regularmente traduzo a palavra culpado na última linha desta passagem como terá responsabilidade perante do, terá de dar contas ao. Uma vez que participamos dessa celebração da ceia do Senhor, deixamos muito claro que conhecemos o ensinamento do Novo Testamento. Quais são os pontos básicos desse ensinamento? Jesus na cruz morreu pelos nossos pecados e derramou o seu sangue para a nossa redenção. A partir do momento em que participamos na ceia do Senhor, teremos de dar contas pelo que sabemos. Nesse contexto, continuamos agora com o versículo 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A mesma palavra raiz para discernir é usada quando o Novo Testamento se refere ao dom de discernir espíritos. Pelo que entendi, desse conceito em uso no Novo Testamento, a palavra significa ver abaixo da superfície e ver a realidade espiritual interior. Continuando, vemos que ambos os versículos 29 e 30 têm observações muito importantes, porque quem come e bebe para a sua própria condenação. Se não discernir o corpo do Senhor, por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Irmão e irmã, queridos, eu quero deixar meu testemunho aqui, irmão. Eu estava na igreja, frequentando a igreja, esquentando os brancos da igreja, né? Porque assim,
Quando a gente está com um pé na igreja e outro no mundo, a gente não está com Deus. A gente está com quem? Com o maligno. E ele vai nos fazer de tudo, irmão, para pecarmos. Irmão, eu estava tomando a ceia do Senhor no pecado. Eu estava na fornicação, irmão. Assim, tem muita gente na igreja que mora junto, não está casado, vive no pecado. Pior pecado, obra da carne. Não existe pecadinho para Deus, todo pecado é pecado. Mas você está nos pecados da obra da carne, irmão, tomando a ceia do Senhor. Imagina, irmão. Olha aqui o que diz a palavra. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos. Assim eu estava, irmão. Irmão, não faça isso, irmão. Se você está no pecado, irmão, se você não tem uma vida santa com Deus, não se arrependeu, não largou o pecado, não tome a ceia do Senhor, irmão. Você vai estar trazendo maldição sobre a sua vida. Então, continuemos. Essa frase, muitos que dormem, significa muitos que morreram prematuramente. Percebe que é possível morrer antes do seu tempo? Esta passagem mostra-nos a seriedade, a santidade e a solenidade da mesa do Senhor. Como eu disse anteriormente, estes versículos são muito importantes. Se participarmos erradamente, pode ser uma causa de doença e até de morte prematura. Meu Deus! Como nós participamos? De origem, sou anglicano. Num certo sentido, alguns dos ensinamentos da igreja anglicana quase fariam a salvação depender da própria ceia do Senhor. Mas essa não é a verdade completa. Depende de como você participa da ceia do Senhor. Longe de ser o meio de salvação, pode ser o oposto. Pode realmente ser o meio de julgamento. Portanto, devemos ter cuidado para não basear o nosso conceito do nosso relacionamento com Deus meramente em participar da ceia do Senhor. Depende se nós participarmos disto correto ou erradamente. Isto, como dissemos, é um assunto muito sério. Vamos terminar o nosso prefácio dos 7 aspectos da ceia do Senhor, examinando os versículos 31 e 32. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Então, nesse exato momento, eu estou me julgando, Senhor, e quero te pedir perdão, em nome do Senhor Jesus, por todas as vezes que eu participei da ceia do Senhor, em todas as igrejas que eu frequentei, no pecado. Me perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, querida irmã, se você, irmão, fez isso, julgue-se primeiro, irmão. Coloque-se a mão na sua consciência. E esse é o momento de você pedir perdão, irmão. A vida é assim. A gente vai descobrindo a verdade e a gente vai descobrindo pecados cabeludos e a gente vai se rendendo ao Senhor e vai pedindo perdão, irmão. E Ele vai nos perdoando, irmão, porque Ele é um Deus perdoador. Continuando. Pode ver que o Senhor está fazendo tudo o que Ele pode fazer por nós nessa situação? Primeiro de tudo, Ele diz, se você se julgar a si próprio e assim participar de maneira digna, não precisarei discipliná-lo. Então ele diz, se você não julgar a si mesmo, então eu terei de o disciplinar. Mas mesmo se eu disciplinar, isso é melhor do que ser julgado com o mundo. O julgamento com o mundo é o desastre final que precisamos evitar. Tendo estudado essas passagens em 1 Coríntios 10 e 11, agora estamos prontos para passar para a próxima parte do nosso estudo, os 7 aspectos principais da ceia do Senhor. É minha esperança que esses aspectos forneçam uma compreensão ainda mais profunda de como nos relacionamos com Jesus e com o seu corpo, quando estamos participando deste lindo e solene sacramento da ceia do Senhor. Glórias a Deus! Capítulo 5. Aspecto 1. Proclamação. No início do capítulo anterior, fizemos a seguinte pergunta: o que nos ensina o Novo Testamento como cristãos sobre a nossa participação no sacramento da ceia do Senhor? Em resposta a essa pergunta, afirmei que a Bíblia revela 7 aspectos principais, que irei apresentar numa ordem específica. Os 3 primeiros dizem respeito ao nosso relacionamento com Cristo. Os 3 seguintes dizem respeito ao nosso relacionamento com o corpo de Cristo. E o último diz respeito ao nosso relacionamento com o mundo. Em relação ao próprio Jesus Cristo, creio que participar da ceia do Senhor tem 3 aspectos. Primeiro, proclamação. Segundo, memória.
E terceiro, antecipação. Neste curto capítulo, veremos o primeiro aspecto, a proclamação. Lendo as palavras de Paulo em 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando ou proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Proclamando para o universo. Este versículo diz de forma muito simples: ao participar da ceia do Senhor, estamos proclamando a morte do Senhor. Não estamos apenas proclamando essa verdade aos nossos irmãos. Na verdade, não acho que isso seja o fator mais importante. Melhor é que estamos proclamando isso para o mundo. Mas ainda mais importante, estamos proclamando a morte do Senhor para todo o reino invisível. Estamos proclamando aos anjos, tanto bons como maus, aos espíritos bons e maus, Satanás e seus demônios. Estamos proclamando ao universo inteiro a morte de Jesus Cristo. É um ato autoritário e poderoso de proclamação. Eu estou me arrepiando, meu Deus, muito forte. Pode não ser um pregador por ministério ou chamado, mas quando participa desses símbolos, está fazendo uma proclamação de tremendo significado. Está proclamando para todo o universo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu e derramou seu sangue em seu favor para redimi-lo. Está proclamando a sua fé nele como Salvador. Está proclamando a sua fé na sua morte expiatória em seu favor. Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. Amém. Então, é o primeiro aspecto. A comunhão é primariamente um ato de proclamação. Como Paulo disse no versículo, acabamos de ler: estareis anunciando ou proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Capítulo 6, aspecto 2, memória. O segundo aspecto da ceia do Senhor em relação a Jesus é a memória. Quando tomamos a ceia do Senhor, olhamos para a sua morte. O próprio Jesus fez questão da memória, conforme citado por Paulo em 1 Coríntios 11, 25. Este cálice é o nosso pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então Paulo acrescenta o aspecto de recordar a sua morte no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando, proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Sacramentos e ordenanças. Para nos ajudar com a memória, existem tradições na vida cristã. Essas são normalmente chamadas de sacramento ou ordenanças, dependendo do que o seu contexto denominacional específico ensina. Em essência, um sacramento ou uma ordenança é uma apresentação das verdades mais importantes do Evangelho. Essas verdades são tão significativas que Deus, em sua soberana sabedoria, organizou uma maneira especial de enfatizá-las. Não os apresentamos só em palavras, também os apresentamos em atos simbólicos. Durante 5 anos da minha vida, fui instrutor de professores para escolas no leste da África. Um dos conceitos que incutimos nos nossos professores estagiários foi este princípio: as crianças lembram-se de 40% do que ouvem, 60% do que ouvem e veem e 80% do que ouvem, veem e fazem. As percentagens podem ter mudado ao longo dos anos, mas o princípio permanece o mesmo. Se quiser ter o máximo impacto na mente de uma criança, valem de apenas permitir que uma criança ouça uma verdade. Deixe a criança ouvir, ver e fazer. Desde que essas crianças traduzam o que aprendem numa ação que elas mesmas realizam. Da forma que entendo, com sacramentos ou ordenanças, o mesmo princípio se aplica. As grandes verdades básicas do Novo Testamento são tão importantes que Deus ordenou-nos que não as ouvíssemos apenas, nem mesmo que somente as ouvíssemos e víssemos. Em vez disso, ele insiste em que temos de os ouvir, ver e praticar. Em todo o corpo de Cristo, existem diferentes tradições quanto ao número de sacramentos ou ordenanças de fato ensinados no Novo Testamento. O espaço não permite uma apresentação de todos eles aqui, mas para os nossos propósitos neste capítulo, destacarei brevemente 3 sacramentos da Igreja. 1. O batismo,
O primeiro desses sacramentos é o batismo. Este é o sacramento ou ordenança de iniciação pela qual nos tornamos publicamente identificados com Cristo e seu corpo. É um ato. Independentemente de forma em que é feito, o ensinamento básico sobre o batismo, compartilhado por todas as principais igrejas cristãs, é o mesmo. É um ato público de identificação com o Senhor Jesus Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Aqui está a minha crença pessoal. Sem esse ato de identificação, um crente não tem o direito de reivindicar o lugar no corpo de Cristo. Não há um exemplo no Novo Testamento de alguém reivindicando salvação sem ser batizado. Não encontrará nenhum. Em Marcos 16:16, Jesus disse: "Quem crê e for batizado será salvo." Esse sacramento é de tal importância, nossa identificação com Jesus na morte, sepultamento e ressurreição, que Deus o ordenou para todos os crentes. Toda vez que uma pessoa é admitida no corpo de Cristo, eles confirmarão essa entrada com essa ação. Não só isso, mas todos aqueles que testemunharam este batismo são lembrados de sua importância. 2. A unção dos doentes. Outra ordenança ou sacramento é a unção dos enfermos com óleo. Essa verdade é tão importante que Deus não nos deixa apenas ouvir e ver, mas Ele habilita-nos a representá-la. Qual é o significado de ungir os doentes com óleo? Ao longo das Escrituras, o óleo sempre tipifica o Espírito Santo. Quando ungimos os doentes com óleo, estamos declarando a todo o universo que acreditamos que o Espírito Santo fará o que a Escritura diz que ele fará. Ele despertará, ele dará vida e ele restaurará a saúde ao corpo do crente doente. 3. A ceia do Senhor. O terceiro sacramento ou ordenança é a ordenança da ceia do Senhor, a Eucaristia ou a comunhão. Nesse sacramento estamos declarando que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu e derramou seu sangue na cruz por nós. Toda vez que fazemos isso em memória dele. Deus nunca quer que nos esqueçamos do fato de que Jesus morreu por nós como pecadores. Estou convencido de que muitos cristãos passam por muitos problemas espirituais, porque as suas mentes não estão focadas na morte de Jesus. Eles dizem: "Eu pergunto a mim próprio se Deus me ama. Deus esqueceu-se de mim?" Não poderia falar assim se lembrasse da cruz. A cruz é a demonstração suprema do amor de Deus para cada um de nós. Aleluia, glórias a Deus. Leia novamente as palavras em Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu filho próprio poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Essa é a garantia de que a herança total é nossa. Deus está dizendo: é tão importante, especialmente em termos de escuridão, teste e pressão, que meu povo pratica este sacramento e essa ordenança. Ao tomar a ceia do Senhor, lembrar-se-á continuamente do fato da morte e do sacrifício de Jesus por si. Deus está dizendo: eu quero que esqueça isso, nunca. Quero que seja continuamente lembrado disso. Tome a ceia do Senhor frequentemente. Na versão King James, 1 Coríntios 11:25, diz que quando Jesus tomou o cálice, ele disse: "Fazei isto, tão frequente quanto todas as vezes", Almeida Corrigida Fiel, sempre NVI, "que bebedes em memória de mim." Alguns críticos de certas seções da igreja protestante disseram: "Nós mudamos isso para tão raramente quanto beberdes." Fiquei completamente convencido de que os crentes deveriam lembrar-se regularmente da morte do Senhor. Algumas das igrejas com as quais eu me associei não observavam a ceia do Senhor com frequência suficiente. O que estou prestes a dizer em seguida pode chocar ou abençoá-lo, mas Ruth e eu decidimos tomar a ceia do Senhor juntos todas as manhãs. Eu jamais quero esquecer a ceia do Senhor. Diz-se que Smith Wigglesworth, um dos grandes evangelistas pioneiros do movimento pentecostal, queria tomar a ceia do Senhor aonde quer que conseguisse. Durante as suas viagens evangelísticas, ele literalmente ia à procura de qualquer igreja que tivesse uma celebração da ceia do Senhor. Quando encontrava uma, entrava e compartilhava aquele sacramento. Eu verdadeiramente acredito que muitos dos nossos problemas espirituais, emocionais, psicológicos, se devem ao fato de não nos lembrarmos da morte do Senhor com tanta frequência. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória.
ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Levanta-se, Deus, sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impérios. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim perecem os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor. E exultai diante dele, Pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. 7. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, Selá, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada, nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas penas de ouro amarelo. Quando o onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã, porque são tais ou montes elevados. Esse é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é nossa salvação. Selá. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos, e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor, eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos e no mesmo a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu rei no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adornos. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá com seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon, os príncipes de Naphtali. Teu Deus ordenou a tua força, fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós.